continuando o exercício 2 da página 48. Então, o primeiro elemento é o superlativo, que será dividido em analítico e sintético. No analítico, estou tão cansada. Como ficará no sintético? Estou Cansadíssimo. cansadíssima. Muito bem. Cansadíssima. Agora, o comparativo, ele é comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Nós temos lá, quando nós utilizamos o de superioridade, de superior, ele é Mais organizado que os irmãos. mais organizado que os irmãos. Observem aí que é de superioridade, então eu uso mais. E agora o de igualdade, ele é Tão organizado como os irmãos. tão organizado como os irmãos. No terceiro caso é o de inferioridade. Inferior. Ele é menos organizado Que os irmãos. que os irmãos. Ótimo. O exercício 3. Qual é a regra geral da concordância nominal? Concordância nominal nós também temos lá no nosso CA. Qual página mesmo, Pro? Eu já esqueci. O professor está verificando aqui. Ela faz parte... Oi, qual é a página? 4. Página 4, lá no finalzinho dela. Ela faz parte do que nós estamos falando sobre sintagma nominal, tá? Então, qual é a regrinha geral de concordância nominal? O sintagma? Os determinantes devem acompanhar a flexão do núcleo em número e gênero. Lá na página 4 do CA de vocês, bem no finalzinho da página, tá? Uma parte verde. Os determinantes devem acompanhar a flexão do núcleo em número e gênero. Ok? Os determinantes. Pode copiar o que está lá na página 4, Matheus, do CA. Mas em que lugar? Página 4 do CA. Ao final da página, eu disse que está o conteúdo de concordância nominal. Achou? Espera. Ok. Eu achei, pronto. Excelente. Então, você vai copiar. Os determinantes devem acompanhar a flexão do núcleo em número e gênero. Achei também. Terminei, prof. Ótimo.
Também acabei, pronto. Ótimo. Então, agora no exercício 4, escreva exemplos que retratem cada uma das seguintes regras. Primeiro item. O adjetivo que está antes de 2 ou mais substantivos concordam em gênero e número com o mais próximo. Então, vejam só. Se o adjetivo estiver antes de 2 ou mais substantivos, ele deverá concordar com aquele que está mais próximo a ele ou concordar com os dois. Então, o que nós podemos colocar ali? Quando eu falo de adjetivo, adjetivo são as qualidades. Quais os exemplos que nós poderíamos dar se eu falar assim, um adjetivo antes de 2 substantivos? Pensam aí em um exemplo para nós compartilharmos e analisar se está correto. Vamos, sexto ano. Calma, tô pensando. Vamos, o que é um adjetivo? Formar uma frase com um adjetivo antes do substantivo. É aquele negócio que a gente aprendeu ontem, não é? Hã? É aquele negócio que a gente aprendeu ontem, não é? É aquilo. É o... Ai, esqueci o nome, meu Deus do céu. Peraí que eu vou lembrar o nome. Ele faz parte da concordância, nome não, faz? Mas É lá naquele quadrinho cis da página 40 lá. Lá na página 40, olha lá. O adjetivo antes de 2 ou mais substantivos. É o primeiro elemento. Ele deverá concordar com o gênero e número com o substantivo mais próximo. Isso, então. Qual o exemplo que nós podemos colocar aí? Quando o adjetivo está antes de 2 ou mais substantivos, concorde em gênero e número com o mais próximo. No primeiro ponto? Sim, nós estamos no primeiro ponto, discutindo os exemplos. Professora, eu pensei em um, mas eu não sei se está certo. Então, vamos compartilhar. Tá escrevendo no chat? Não, eu quero que você compartilhe com todos para nós fazermos a correção. Ah, logo, Melissa. Todo mundo erra na vida. É, estamos aqui para aprender. Eu pensei em um, mas eu acho que ele não concorda em gênero e número. Mas é amarelo aquele vestido era. Não, porque o adjetivo ele tem que estar antes do sujeito. Poderíamos colocar assim: as adoráveis professora e aluna vieram nos visitar. As adoráveis professora e alunas vieram nos visitar. Por quê? Observem, adoráveis é a característica, é a qualidade da professora e das alunas. Concordou, né, com professora que está no singular
né? Concordou com o professor que está no singular, porém, também está concordando com os dois elementos da frase. Vejam só, vou colocar aqui para vocês observarem a frase. Deixa eu aumentar a letra, que aí fica melhor a visualização. Olha aqui, ó. As adoráveis Fernanda e Cláudia, as adoráveis professoras e alunas vieram me visitar. Olha aqui, as feminino plural, adoráveis plural e feminino. Concordou com Fernanda e Cláudia, que são duas pessoas, dois núcleos do sujeito. Vieram, está no plural também, me visitar. Certo? No primeiro ponto, na primeira regrinha. Podem copiar essa frase. Eu já sei uma para a próxima. Já sabe? Só não sei se vai estar certo. Vamos esperar um pouquinho. Ok? Agora, no segundo pontinho. O adjetivo que está depois de dois ou mais substantivos pode concordar com o mais próximo, quando ele estiver depois dos substantivos. Como que nós poderíamos colocar? Aquele garoto tem o cabelo ruivo e longo? Aquele garoto. Mas eu tenho que ter dois substantivos para concordar com o adjetivo. Ah, é verdade. Deixa eu pensar então. Vejam só o exemplo. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Perfeito. Olha aqui a professora, o exemplo. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Qual é o adjetivo? Perfeito. Certo? Perfeito é o meu adjetivo. Por quê, professora? Olha só, essa regrinha que nós estamos olhando ali. A indústria oferece localização feminino e atendimento masculino. Singular, olha, atendimento singular masculino. Então, o adjetivo está concordando com ele, que está mais próximo. Certo? Agora, o outro exemplo, nós teremos que flexionar com os dois substantivos, tá? Então, automaticamente, eu já sei que terá que estar no plural, certo? Ou não?
podemos usar este mesmo exemplo. Olha como ficaria. Olha lá. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Por que que neste caso está perfeitos? Porque concordou com atendimento, que é masculino, mesmo ele sendo singular, e concordou com localização, que é feminino, singular. Porém, a regrinha me fala que eu posso concordar com o que estiver mais próximo ou concordar com os dois ou mais elementos. Neste caso, usou perfeitos para concordar com os dois elementos. Compreendido? Pera, essa daí é o pontinho. Compreendido, gente, esta questão, que é o do terceiro pontinho? Então, olha, perfeitos, plural, masculino, concordando com os dois elementos. Ok? Todos copiaram? Esse daí é onde está escrito com todos os substantivos. Isso, é no terceiro item. Então, vamos lá. Na sequência, na página 49, nós temos um texto para lermos. Tá? Leremos este texto para poder responder as questões de 1 a 4. Nicole, leia para nós, por gentileza, o texto. Sim. Tahiti vence por 1-6. Em casa, Nigéria goleia por 6-1 com facilidade, mas gol anotado pelo Tahiti leva o Mineirão à loucura. Herói do time da Oceania também marcou um conto. Com o contador, entregador, caminhoneiro e alpinista entre os 23 convocados, o Tahiti fez um gol na Nigéria. Tudo bem que levou 6 na estreia, dos dois nos times da Copa das Confederações, mas os 20.187 presentes no Mineirão não sabiam que o grande feito era tahitiano e abraçaram o time. Foi o primeiro gol da amadora equipe da Oceania fora do continente. O volante Jonathan foi o autor da façanha, anotar o gol. Fez também um contra, o do Amandi 3, o artilheiro da competição, e Enchiegilé completaram a sacudida nigeriana. Só posso agradecer a torcida que nos apoiou o tempo todo, disse o técnico Ed Etaeta. A diferença técnica entre os campeões da Oceania e da África era absurda. Se apertasse os nigerianos, poderia ter feito muito mais, mas o ímpeto dos tahitianos evitou, e era exatamente o que o Tahiti queria, sair do Mineirão de cabeça erguida. Mais do que isso, saíram sob aplausos de torcedores que reconheceram seu esforço. Ótimo. 1. Observe o título da notícia. Perceba que há uma inversão. Que inversão é essa? Os pontos. Vejam só, lá está falando, né? 1-6. Porque a inversão seria 6-1.
né? Então, qual é essa inversão? 1-6 em lugar de 6-1. Então tá aposentado. E na B, o que isso provoca? Quando nós lemos lá, Tahiti vence por 1-6. Estranheza, né? Nós sentimos ali a sensação de que algo está errado. Por quê? Tahiti vence por 1-6? Ele fez um gol e saiu vitorioso? Como assim? Seria, né? Tahiti vence por 6-1. Então, é estranho, é Ô, algo Pro, mas errado. também dá para acontecer isso, sabe por quê? Ah, Por causa que em alguns jogos, professora, o anterior que vence ou perde pode ganhar ponto extra. Aí tirou um. Aí os pontos original pode ser 3 ou 4. Não pode? Então, vai que ele tirou mais que 6 na partida anterior. então, mas como que ele venceu por 1-6? Como os pontos do extra que tinha na partida anterior. Mesmo se ele não teria como vencer, ele venceu fazendo um gol só. Professora, o Moraes mandou no chat, hashtag Flamengo. Gente, a aula é aqui, eu nem olho o chat. Não precisam se preocupar com o chat não, tá? Então, provoca estranheza, a sensação de que algo está errado. Oi, pode ir sim. Será que foi proposital este uso de 1-6? Sim, né? Por quê? Porque nós sabemos que os títulos, eles identificam para nós o assunto que será tratado na notícia. Então, com certeza, ele fez isso daí proposital, adiantando o conteúdo que será abordado na matéria. Davi, tudo ok, Davi? Está registrando aí? Você já fez essa atividade? Nossa. Pro povo da tarde, é tudo adiantado. Ou a gente que é atrasado. Atrasado nós não estamos. Nós estamos no limite, no prazo correto. Dois, o que significa o uso das aspas no título do texto? Lembra que eu uso as aspas para indicar que uma palavra não foi usada no seu sentido costumeiro ou quando é uma fala? Neste caso, qual regrinha que se aplicou aí? Aspas? Sim, as aspas foram usadas. Por quê? Isso daí é uma palavra que está fora do seu sentido original ou é uma fala? Peraí, professora. original? Isso, então nós podemos colocar que a palavra foi usada fora de seu sentido costumeiro. A palavra foi usada fora de seu sentido costumeiro. Tá na 3, Pro? Na 2, Matheus. Ah, já fiz. Não, para eu errei. Eu troquei a 2 pela C. A palavra foi usada fora de seu sentido
Costumeiro. A palavra Foi usada fora de seu sentido costumeiro. Três. Na equipe do Tahiti, alguns jogadores exercem outras profissões. Que Você profissões respondeu são assim? essas? Não escutei. Vamos lá, na 3. Quais são as profissões dos jogadores? Quais profissões dos jogadores? Como assim? No texto está falando as Ah, tá. profissões dos jogadores. Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Isso. No primeiro parágrafo do texto já está falando. Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Pro, você tem coragem de alguém? Qual a pergunta? Você já achou? Próximo. O jogo entre as equipes aconteceu em que campeonato? Não? Qual é o campeonato em que esse jogo aconteceu? Está lá no texto também, gente. Copa das Confederações? Copa das Confederações. Muito bem. Copa da Lá no texto, Matheus. Confederações, achei. 5. No trecho. Tudo bem que levou 6 na estreia dos 2 times na Copa das Confederações, mas os 20.187 presentes no Mineirão não sabiam que o grande feito era tahitiano e abraçaram o time. A palavra em destaque estabelece uma ideia de oposição. Que oposição é essa? Qual é a situação que causou uma situação oposta? Que mesmo o time tendo perdido o jogo, eles tiveram a torcida ao seu lado. Né? Mesmo perdendo o jogo, a torcida estava a seu favor. A torcida estava torcendo a eles. Pode repetir assim? Mesmo perdendo o jogo, a torcida estava a seu favor. Agora, no número 6, nós temos que
analisar cada item, colocar V para os verdadeiros e F para os falsos, de acordo com o gênero notícia. Uma notícia deve conter somente opiniões? Falso, né? Não pode, na notícia ela não tem que ter opinião. Ela tem que noticiar o fato que está acontecendo, o que ocorreu. Uma notícia deve relatar fatos? Sim, a professora explicou ali no item anterior, né? Verdadeiro. Todas as notícias são escritas no tempo verbal presente do indicativo? Não, porque a notícia é de alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo, né? Então, nem todas, então é falso. No lead de uma notícia, é comum aparecer o tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. Verdadeiro, né? No lead, na parte onde, quando, quem. O lead é sempre o primeiro parágrafo de uma notícia? Sim. Nem sempre. Pode ser segundo, no terceiro. Mas tem que ter o lead, mas não necessariamente no primeiro parágrafo. Então, é falso. O corpo de uma notícia é composto sempre por 3 parágrafos após o lead? Não, né? Pode 1 ou 2, né? Não, eu não tenho uma limitação de parágrafos, tá? É falso. O número de parágrafos do corpo da notícia é variável? Foi isso que eu acabei de responder para Nicole, né, Nicole? Que eu não tenho um número de parágrafos determinados. Então, é verdadeiro. Todos os sites de notícias divulgam suas próprias notícias? Não. Não é falso? Nem todos. Um mesmo jornal, o mesmo site, ele divulga notícias do outro e assim vai, né? Então, é falso. Há sites de notícias que reproduzem textos produzidos por outras fontes, outros sites? Sim, verdadeiro. Sim. Então, a professora repetirá a sequência. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Finalizando, então, a página 49. Na página 50, Posso tomar água? aguarda um momentinho que a nossa conexão falta 1 minuto para cair essa, para nós darmos sequência. Aí, nesse intervalinho, você corre lá e toma água. 7. Assinale o trecho que contém linguagem objetiva, apropriada a uma notícia. O modo como o presidente da Assembleia Legislativa se comportou na votação de ontem é escandaloso e inadmissível. Ontem à tarde, no meio de uma votação, o presidente da Assembleia Legislativa colocou os pés em cima de sua mesa. Qual desses 2 itens não possui uma linguagem apropriada de notícia? É a segunda. Olha lá. A B. Colocou os pés em cima da mesa. Poderia ter trabalhado, né? Teve uma atitude que não condiz com o local em que estava. Então, ele poderia ter trocado essa expressão